Olá meus irmãos, Paz do Senhor, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. A gente vai gravar esse vídeo da minha casa devido à quarentena do coronavírus, mas isso também não é importante, não importa o local, não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. Eu queria dividir com vocês um texto que está em Lucas 16, do 19 ao 31. Lucas 16, 19 ao 31. Vamos acompanhar, vamos colocar aí na tela para você ver. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de maneira regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse também Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e você é atormentado. E além de tudo isso, há posto um grande abismo entre nós, de certo que os que estão aí não podem vir para cá, e os daqui não podem ir para aí. E disse ele: Rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, na Bíblia nós temos várias histórias que não terminam bem. Você pode ver o final da história de Salomão, de Ananias e Safira, como Saul morreu, a história de Sansão. Você vai ver que são histórias que não têm final feliz. E nessa história aqui que a gente vai ler agora, na parábola do rico de Lázaro, tem final feliz para um e não tem para outro. Essa história ela fala de um homem rico que ele tinha tudo na vida, comia bem, vestia bem, e ele vivia com fartura e não se preocupava com o futuro dele. E também fala de um homem pobre chamado Lázaro. Ele era um mendigo que morava à porta da casa do rico. Ele comia, ele desejava comer as migalhas que ele deixava. E ele é um homem doente, com chagas, tinha doenças pelo corpo, e fala a palavra que os cães iam lamber as suas feridas. E diz que um dia os dois morreram. Um foi levado para o seio de Abraão, a gente pode comparar com o paraíso, que era Lázaro. E o outro foi levado para o Hades, que a gente pode comparar com o inferno. E o rico do inferno, do Hades, ele vê Abraão e vê Lázaro. E aí ele fala: Pai Abraão, me ajuda, pede para que Lázaro venha molhar a ponta do dedo e trazer para mim, que eu estou vivendo em tormentos. Ele pediu ajuda, mas não podia ajudar. Abraão falou assim: olha, existe um grande abismo entre nós. Você não pode vir para cá e eu não posso ir até aí. Então ele fala assim: então manda alguém avisar os meus irmãos para que se arrependam, para que não venha para cá. E ele fala assim: olha, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditarem nele que estão vivos, quanto mais uma pessoa que está morta. Irmãos, essa parábola foi contada por Jesus. Ela mostra que o rico fez tudo certo, só que ele fez tudo na hora errada. Fez as coisas que devia fazer, mas no momento errado. Ele teve várias oportunidades durante a vida dele. E assim como foi com ele, é conosco também. Nós sempre esperamos a melhor hora, esperamos a melhor idade, esperamos crescer, ter mais experiência, esperamos. A gente vive esperando para fazer alguma coisa e acaba que a gente nunca faz. O tempo, irmãos, é implacável. O tempo não perdoa. O tempo está sempre contra nós. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas comem sal, se enchem de açúcar, se empanturram de refrigerante, fumam, bebem, não fazem exercícios. Irmãos, uma hora a conta chega. Isso chama negligência com a sua saúde. Negligência com a sua saúde. E na igreja, na área espiritual, é a mesma coisa. Podemos cantar, mas não cantamos. Podemos pregar, mas não pregamos. Podemos falar, mas não falamos. Podemos orar, podemos consagrar, podemos ler.
e não fazemos nada disso. Podemos fazer um monte de coisa, mas não fazemos. É o que aconteceu na parábola. O rico se esqueceu, e quando ele lembrou do que ele podia fazer, não dava mais tempo, já era tarde. Quando o rico despertou para Deus, já era a hora errada. Irmãos, entendam uma coisa: a única coisa certa nessa vida é a morte. A morte ela é certa e ela é real, e ela vem para todos. Em Hebreus 9:27 fala assim, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então quer dizer o quê? Nós temos quantas vidas? Somente uma. A gente morre uma vez só. Por ano morrem mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas por ano. Agora pensa, quando seus corpos caíram, para onde foram as suas almas? Quando essas pessoas morreram, quem levou as suas almas? Quando você morrer, quando eu morrer, quem vai levar a nossa alma? É isso que a gente tem que pensar. A morte, ela é só um começo. A morte não é o fim, ela é só um começo. Só que para os salvos, ela encoraja. E para as pessoas que são perdidas, é um alerta. Para a pessoa entender que ela tem que se arrepender. Nessa história, o rico levantou os olhos para o céu na hora errada. Ele estava sempre ocupado com os seus bens, com os prazeres da vida, com o seu agora. Ele não estava preocupado nada, ele esqueceu que ia morrer. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer depois. O livro de Tiago, em Tiago 4:14, fala assim, que a nossa vida ela é comparada como um vapor. Sabe um vapor que quando você vai fazer um chá, um café, que ele sai da chaleira e já termina? É assim que é comparada, de tão rápida que é a nossa vida. A vida é muito rápida, irmãos, e nós não agradecemos. Deus, ele detesta ingratidão. Muitas vezes não agradecemos as coisas simples da vida. O ar que respiramos, o alimento. Muitas pessoas tomam café da manhã, almoçam, tomam lanche, jantam e não fazem nenhuma oração para agradecer a comida que está comendo. Não agradecemos uma água. Muitas pessoas não têm água para tomar, para beber. E a gente muitas vezes pode abrir a torneira e ter água lá. A pior coisa para Deus é ingratidão. Se você ver o livro de Romanos 1, do 21 ao 24, fala assim, Paulo fala assim, conheceram a Deus, não glorificaram a Deus, não lhe renderam graças, seus corações se escureceram. Fala assim, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus. E ele fala assim, Deus os entregou aos seus próprios pecados. Irmãos, sempre nós devemos levantar os nossos olhos para os céus, para o alto. No Salmo 121 fala isso. O salmista, ele afirma, ele fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Ele fala, eu olho para lá porque é de lá que vem o meu socorro. Ele complementa assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, nessa história o rico, ele chorou na hora errada. Fala aqui que ele não fez nada em vida, ele não ajudou a Lázaro, ele só pensou nele. O coração dele estava endurecido, foi chorar quando já era tarde. Ele foi orar na hora errada. Fala aqui que ele esqueceu que precisava se arrepender dos seus pecados. Miqueias 3:4 diz sobre isso. Fala assim, então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, pois as suas obras eram más. A Bíblia alerta, orai sem cessar. Ele chorou na hora errada, ele orou na hora errada, e ele se lembrou dos outros na hora errada, mais tarde. A passagem fala que lá do inferno, de lá onde ele estava em tormento, ele viu tudo, ele estava vendo, ele estava ciente, e de lá ele se preocupou com as pessoas perdidas, com os seus irmãos. Olha, pai Abraão, manda alguém lá falar para os meus irmãos, porque eu não quero que eles venham para cá. Romanos 10:13 fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não invocou na hora certa. Temos que o quê? Invocar o nome de Jesus, invocar o nome de Deus, falar, testemunhar, temos que pregar, temos que avisar os outros. O rico não fez nada disso. 2 Timóteo 1:4 fala assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, antes nos deu o espírito de ousadia, de poder e de coragem. Irmãos, a eternidade é um fato real. Quando você fechar os seus olhos, você encontra com ela. A salvação daquele homem, do rico, estava na porta dele, um homem que conhecia o Senhor, um homem temente, mas ele nunca se preocupou. A decisão era dele, e da mesma maneira que a decisão era dele de buscar a salvação, a decisão é nossa e a decisão é sua. Irmãos, eu agradeço a todos, eu peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem, que Deus abençoe você, abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar, até lá.